Glória a Deus. Quero convidar cada um dos irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Nós vamos ler do versículo 11 em diante, do verso 11 até o verso 16. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Ao versículo 16. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Fala comigo, Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão. Fala comigo, grande compaixão. Grande compaixão por ela, e lhe disse: não chores. E chegando-se, colocou a mão no caixão, e parando os que levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O rapaz assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. E todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Interessante esta passagem, porque Jesus está entrando na cidade de Naim, e aí a cidade de Naim é uma cidade pequena, uma cidade muito pequena, poucos moradores. Tanto é verdade que a Bíblia fala aqui que no enterro desse jovem, praticamente toda a cidade estava, né, nesse funeral, toda a cidade estava ali. Tamanha, a gente pode perceber o quanto essa família era benquista e o quanto a cidade era pequena. Porém, é interessante que Jesus ele chega nesse funeral, se depara com aquela, né, com todos caminhando, levando o defunto, levando aquele jovem, e muitos chorando, lamentando a perda daquele jovem. E o Senhor chega e coloca a mão no caixão e dá uma ordem àquele jovem, e aquele jovem ele ressuscita, ele volta a viver. E todos daquela cidade ficaram surpresos, porque nunca tinham percebido, tinham presenciado, experimentado ou visto o poder de Deus. Eu creio que Deus ele quer nos falar nessa manhã através dessa palavra. Eu creio que Deus tem colocado um peso no meu coração sobre as gerações. E eu creio que Deus quer fazer algo conosco nessa manhã. Amém? Você crê nisso? Eu creio que o Espírito Santo vai mover algo nessa manhã. Tenho convicção no Espírito de que Deus vai fazer algo nessa manhã. E eu quero que cada um de vocês nessa manhã, nessa hora, a gente possa olhar para a vida desse jovem que está sendo enterrado, sendo sepultado, como um representante de uma geração. De uma geração que está indo a passos largos, indo para a morte, indo para ser sepultado. Uma geração que está sendo destruída pelas ações do inferno. Uma geração que está sendo abortada no início dos seus dias. Uma geração que não está tendo o contato com o poder de Deus. E por isso está marchando a passos largos para a sepultura, para a morte. Porém, eu creio que nessa manhã Deus quer nos alertar. Eu creio que o Espírito Santo quer falar conosco, porque o propósito dele é salvar a geração, amém? O propósito dele é resgatar, é salvar, é trazer vida. O propósito dele é nos alertar como pais, como formadores, como pessoas que entendidas, que nós temos responsabilidade
pelas gerações. E a geração começa primeiro na minha casa. E eu, como pai, sou responsável de cuidar da geração que está na minha casa. Amém? Amém, queridos? Primeira responsabilidade. E o meu primeiro rebanho está na minha casa, que é a minha família. E dela eu vou dar conta para Deus. Então eu quero falar nessa manhã sobre libertando uma geração que caminha a passos largos para a morte. Fala comigo, libertando uma geração que caminha a passos largos, com velocidade, para a morte. A primeira coisa que eu vejo nesse texto está no versículo 12. Vamos tirar aqui algumas lições para nós. Versículo 12 diz: quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro, fala comigo, eis que saía o enterro do filho único, diga comigo, filho único, de uma viúva. De quem? Uma viúva, fala comigo, uma viúva. Então a primeira coisa que nós podemos ver aqui nesse texto, a primeira lição para nós, é que uma geração está sendo enterrada, indo a passos largos para a morte, está sendo enterrada por causa da ausência da paternidade. A Bíblia diz que era o filho único de uma mulher viúva. Onde estava o pai? Então, estavam enterrando esse jovem na ausência paterna, na ausência do pai. Não havia presença paterna. Então, uma geração está indo para a morte, sendo sepultada por causa da ausência paterna. E eu quero que você preste atenção, porque quando nós falamos de paternidade, e o primeiro papel aqui, quando eu falo de paternidade, da ausência paterna, eu quero trazer para nós a responsabilidade como pais biológicos. Porque a primeira responsabilidade é nossa, é minha como pai. Porque se eu sou um pai ausente na formação dos meus filhos, eu estou entregando a minha geração ao inferno, ao diabo. Ela vai ser destruída. Então, a primeira responsabilidade, a primeira ausência paterna aqui, é a ausência dos pais biológicos que permitem, que não entram no caminho dos filhos, que exerce uma paternidade ausente, figurativa, que não está junto, que não caminha, que não se importa, que está entregando nas mãos da escola, entregando nas mãos da igreja a sua responsabilidade. Entregando nas mãos do vizinho, do amigo, algo que é responsabilidade sua e minha de fazer. Então não entregue na mão de outras pessoas o que é responsabilidade sua de fazer. A Bíblia fala que os levitas na antiga aliança levavam a arca onde? Nos ombros. Isso significa responsabilidade, ou seja, nós temos as responsabilidades. Somos responsáveis por isso. Primeira coisa. Segundo, quando eu falo de ausência paterna, eu estou falando agora do espírito paterno. A Bíblia fala de Eli, que foi um sacerdote, porém um sacerdote ausente. A Bíblia fala de Davi, foi um rei na terra, porém foi um pai ausente. E por isso teve consequências terríveis na sua vida, devido à ausência paterna. Porém, quando a gente fala de espírito da paternidade, eu quero que você visualize muito mais do que uma relação entre duas pessoas. O espírito paterno, a Bíblia diz que Deus colocou José, pai de quem? Pai de quem? Pai de Faraó, ou seja, Faraó é a figura do quê? Do que é a figura de Faraó? Do mundo. Faraó simboliza o mundo, ou seja, Deus colocou José para exercer paternidade aonde? Dentro da igreja? Aonde? Fora. Então o espírito paterno, ele age na relação entre duas pessoas, mas também o espírito paterno me dá a responsabilidade de que Deus me levantou como pai no mundo, lá fora, para exercer paternidade lá fora. Por quê? Porque o espírito paterno é um espírito de governo. Amém? É um espírito de governo.
Então você que está aí, você pode pensar assim, mas eu não sou pai, eu não sou mãe, então para mim essa palavra não serve, nada disso. Você está debaixo do espírito paterno e você tem responsabilidade pelas gerações que estão aí. Todos nós temos. Amém? Então não é porque eu não sou um pai biológico que eu não tenho responsabilidade. Você tem o espírito paterno, sim ou não? Então você tem responsabilidade. Então você é um pai. Você é um pai sobre as gerações. Então quando a igreja, e aí eu olho para essa mulher aqui, viúva, que é uma figura da igreja, uma mulher que perdeu a ausência, uma mulher que está caminhando e conduzindo o seu filho para enterrar o seu filho. Por quê? Porque esta mulher, ela perdeu também a visão paterna. Onde está o marido? Estava morto. Ela perdeu a visão paterna. Uma igreja que não tem a visão paterna é uma igreja que está caminhando e conduzindo a sua geração para a morte. Então a igreja precisa restaurar a visão paterna. Por isso que nós temos falado sobre o espírito de Elias, por isso nós temos falado da igreja de pais e filhos, porque a visão da paternidade, ela é a visão de Deus. Se eu entender a paternidade como sendo muito mais do que relação, Deus colocou Gutenberg como pai da casa, tremendo, ele é o pai, ele que nos influencia, ele que nos guia, ele que nos move. Porém, quando nós nos movemos no nosso dia a dia, nós estamos debaixo desse espírito paterno, desse espírito de governo. Então Deus colocou sobre a tua vida a responsabilidade no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, de você servir. A Bíblia diz que Davi serviu a sua geração conforme a vontade de Deus, Atos 13, 22. Então o espírito paterno me faz servir a minha geração conforme a vontade de Deus. Vira para o teu irmão, diga para o teu irmão, você está debaixo do espírito da paternidade. Diga, você é responsável pela sua geração. Quem é responsável? Quem é responsável? Somos responsáveis. Esse é o primeiro ponto. Uma geração está sendo enterrada pela ausência da paternidade. Agora veja o versículo de número 13. Veja o verso 13. Lucas 7,13 diz assim: ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão. Sentiu o quê, queridos? Grande compaixão por ela. E lhe disse: não estou ouvindo, não estou ouvindo, não chores. Segunda coisa, uma geração está sendo enterrada debaixo de lágrimas e choros de lamentação. A mãe do menino estava lamentando e conduzindo o seu filho para ser sepultado, chorando, lamentando a morte do seu filho. Lamentando e chorando a morte do seu filho. Em nenhum momento essa mãe pediu a Jesus que ressuscitasse o seu filho. Você vê isso no texto? A mãe pediu para ressuscitar o filho? Não, a mãe não pediu. A mãe, ela aceitou. A mãe aceitou a condição de ver o seu filho morto. A mãe aceitou a situação. E há muitas pessoas que têm aceitado, está conformada com a situação de enterrar o seu filho. Esta mulher, ela representa a igreja que perdeu a visão paterna, que não conhece o poder de Deus e está conformada em ver a sua geração sendo abortada do seu destino, do propósito eterno de Deus. Você entende isso? Você entende isso? A Bíblia diz que ele era fala comigo, um rapaz, um jovem. Jesus disse para ele: jovem, a ti te digo, levanta-te. Ou seja, ele foi abortado no início dos seus dias. Quando é que o diabo se levanta contra nós? No final ou no início? No início. O diabo, ele quer destruir as gerações. Ele quer investir e investe pesado em destruir as gerações.
Por isso, nós como pais, nós como formadores, nós como líderes, nós precisamos levantar a nossa vida, estar mais atento, estar mais junto, orar mais, buscar mais a Deus e cobrir a nossa geração. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver aqui algumas coisas importantes. Quero trazer aqui alguns dados para nós hoje. Para nós hoje. E aqui mostra a relação de adolescentes, né, assassinados. Vai passando, Samuel. Adolescentes assassinados. Diz aqui que a violência, né, contra os jovens brasileiros apresenta o pior índice desde 2005 e pode ceifar a vida de 42 mil até 2019. Isso é algo real. A taxa de suicídio entre jovens cresce 30% em 25 anos. No Brasil, isso é algo real. Aqui mostra que o homicídio é a principal causa da morte dos jovens brasileiros. Isso é algo real. Vai passando. O Brasil perde um adolescente por hora, 24 por dia. Esse é o alerta da Unicef. Né? Isso é algo real. Fala a respeito dos acidentes de trânsito. Passando. Suicídio já mata mais jovens que o HIV em todo o mundo. Rede social provoca uma série de suicídios entre adolescentes em intimidade. Passando. Adolescente transmite a própria morte pela internet após ser trocado pela namorada. Aqui mostra o pai que perdeu o filho por causa do crack, por causa da droga. A realidade. Aqui mostra duas jovens que assumiram um compromisso na rede social de fazerem um pacto de suicídio. Aqui mostra o garoto, que foi, né, o tema lá da política do Lula, né? E esse garoto, né, Lula colocou a imagem desse garoto, ele representa, e esse garoto quando chegou aos 15 anos, virou adolescente, se sentindo mal, né? Morreu aos 15 anos, porque descobriu que com 15 anos não tinha mais sentido para viver. 15 anos. 13 anos, essa menina anunciou pela rede social, cometeu suicídio. 13 anos, né, porque vazou o vídeo na internet. O vídeo tendo relação sexual, foi gravado, o garoto fala assim, ninguém vai ficar sabendo, vai ser só para nós. E pegou o vídeo, publicou, saiu na internet e cometeu suicídio. Ali está a mãe chorando, ó, ali, chorando, e a jovem morta. Essa menina também teve seu vídeo publicado, né, com o namorado, com a amiga, na internet, o vídeo vazou, né, vazou o vídeo, e a menina foi e começou a lamentar aqui, ó, dizendo aqui, amiga, já vai chegar o momento, eu vou me suicidar, e está aqui marcando, né, e anunciando, falando quando iria cometer o suicídio. E aí o vídeo, passa aí, o vídeo saiu na internet, pegaram o vídeo e estão vendendo aqui, ó, na internet a R$ 4,50, o vídeo dela, a R$ 4,50, pode pagar pelo PagSeguro ainda. A R$ 4,50. Que fica tranquilo que o nome não vem na fatura do cartão. É mole? Pode passar. Essa jovem também, vítima de bullying, cometeu suicídio. Essa menina, olha só agora, fresquinha no Yahoo, com a outra amiga, passando vídeo de nudez da amiga. A amiga esquartejou. 16 anos. A amiga esquartejou. E aqui mostra essa menina aqui, ó. Impressionou que parece muito com a Sara. Quando eu vi essa foto, eu falei, meu Deus. Essa menina aqui, ela marcou um encontro com um jovem pela rede social. Só que não era jovem. Ele dizia ser jovem. Quando chegou lá, era um coroa. Era um homem velho. Que dizia ser jovem. E marcou o encontro, sem falar com os pais. Marcou, bate-papo, conversando, e pá. Ai, você é muito linda, você é muito maravilhosa. Marcou um encontro, levou para o mato, estuprou e matou. Destruiu a vida dessa jovem. Isso que acontece hoje. Esse é o último? Isso. Isso que acontece hoje. Uma geração que está sendo ceifada no início dos seus dias. Pode deixar a imagem daquela jovem por último ali. Uma geração que está sendo ceifada
no início dos seus dias. Como está a mãe do menino? Conformada. A mãe está chorando. A mãe está lamentando. A mãe está chorando a morte do filho. Porém, em nenhum momento a mãe está se colocando para intervir no papel, para intervir na situação, para mudar o quadro. A mãe está permitindo, a mãe está adulando. O pai está sendo omisso. E chega um momento que o jovem chega a essa condição. E quando chega a essa condição, a única coisa a fazer é chorar. Chorar, chorar e chorar. Porém, nós não precisamos deixar chegar nesse estágio. Amém? E o nosso papel como igreja, como pais, como formadores, como líderes, é nós nos colocarmos no caminho e dizer, esse é o caminho. Porém, a rede social hoje é uma das grandes armas do inferno, de Satanás, para destruir a nossa geração. Hoje, Facebook, Instagram, já virou algo fútil, né? Já virou algo de segunda linha. Hoje já existem outros aplicativos, né? Tem um aplicativo chamado Snap, deixa eu perguntar para eles aqui, como é que é o nome? Snapchat. Esse Snapchat é maneiro. Esse Snapchat, o que acontece? Alguém aqui, vou perguntar para eles aqui, vocês já ouviram falar nisso? Não. Escuta aqui, olha para cá. Esse Snapchat, você na sua rede de amigos lá, o menino fala assim, coloca a fotinha aí para me ver do seu peito. Coloca a fotinha da sua perereca para eu ver. Coloca aí. Ninguém vai ver. Coloca o seu pinto aí para eu ver. Aí coloca a foto. Aí marca o tempo lá que quer postar, 5 segundos, 2 segundos. Coloca o tempo lá. E põe a foto. Que a menina põe lá, que mostrou o peito, mostrou a parte íntima. O menino fez a mesma coisa. Aí pensa que naqueles 5 segundos não vai acontecer mais nada. Mas naqueles 5 segundos o cara é hacker, pegou, copiou e botou lá. Tá vendo essa menina aqui? Esse aqui é o peito dela. Tá vendo essa menina aqui? Esse aqui é a parte íntima dela. Tá vendo esse cara aqui? Esse pinto aqui é dele. Aí, por causa dessas coisas, acontece isso. Receber bullying. O vídeo vaza na rede social. E quando vaza na rede social, eu vi uma menina se jogar, não sei quanto andar, e quebrou. Mostrei pro Fernando aqui, me passaram agora. A menina se suicidou porque o vídeo passou na rede social. O cara falou assim, vai ficar só entre nós, você me ama? Eu te amo. Você me ama mesmo? Eu te amo. Ama nada. Quem ama é teu pai e tua mãe. Mas se entrega pro primeiro safado que acontece, que vê. E tá lá, se jogou, todo mundo sabendo, todo mundo vendo. E caiu, morreu. O diabo levou a sua vida. E aí o diabo se levanta para destruir uma geração que Deus tem trabalhado, que Deus tem um propósito de levantar. Deus tem um propósito, Deus levantou muitos jovens. Deus levantou muitos jovens na Bíblia, muitos reis eram jovens que Deus levantou. Porém o diabo ele se levanta para destruir o destino da nossa geração. E precisamos nós, como pais, estar atentos. A Bíblia fala da história de Absalão, filho de Davi. Absalão era um cara tão bonito, que a Bíblia fala que o cabelo dele vinha até aqui, ó. É um cara que a sua beleza atraía as pessoas. Mas Davi, em nenhum momento, Davi repreendeu o filho. Repreendeu Absalão. Nenhum momento. Tudo que ele fazia, Davi passava as mãos. Ele queria ver o pai, chamou a atenção do pai e o pai não ia. Chegou um momento que ele foi a Jerusalém, ficou lá 2 anos esperando o pai. Pai, eu estou aqui, vem me ver. Não, o pai não foi lá. O que ele fez? Seguindo o conselho dos ímpios, pegou as concubinas do pai, levou lá para o alto, teve relação sexual, tudo para chamar a atenção do pai. Para ferir o coração do pai. Sabe o que ele fazia? O que ele fez? Ele reunia as pessoas e dizia assim, eu vou julgar a causa de vocês. O que você está devendo? Eu estou devendo X. Não, você vai pagar isso aqui, lá embaixo. E isso movia o coração das pessoas. Esse é o rei. Ele conspirou contra o reino do próprio pai.
Ele queria tomar o lugar do próprio pai. Sabe qual foi o final dos seus dias? Se levantaram contra ele, ele estava em cima do cavalo, correndo, fugindo do exército inimigo, e o seu cabelo, que era grande, prendeu no arbusto. O cavalo foi e ele ficou. E aí, acharam lá, Absalão está lá, vamos pegar. E pegaram Absalão e mataram Absalão. Veio a notícia, foram avisar o rei. E Davi disse, o que aconteceu? Teu filho Absalão foi morto. E aí Davi vai para o palácio e fica chorando. Absalão, Absalão, quem me dera Absalão. Mas agora está só lamentando e chorando. Poderia intervir, poderia ter feito algo, mas não fez. O que significa isso? Ausência paterna. Uma geração que está sendo enterrada debaixo de lágrimas e choros de lamentação. Quantos estão ouvindo? Versículo 14 diz, vamos seguir. Chegando-se, colocou a mão no caixão. Versículo 13, ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela. Ele disse, não chores. Fala comigo, grande compaixão. Grande compaixão por ela. Versículo 14 fala, chegando-se, colocou a mão no caixão e parando, os que o levavam, disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. Terceiro, uma geração está sendo enterrada no início dos seus dias e impedida de cumprir o propósito de Deus. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levanta-te. A Bíblia conta aqui algumas experiências de jovens que o diabo se levantou contra eles. A Bíblia fala em Marcos capítulo 9, de um jovem que estava possesso de um espírito mudo, surdo, e que esse espírito lançava esse jovem na água e no fogo, na água e no fogo. Esse jovem endemoniado, e o diabo se levantava contra ele para destruir a sua vida. Os discípulos chegaram lá para expulsar e não conseguiram. E o Senhor falou, essa casta aí só sai com jejum e oração. Por que a gente não conseguiu libertar esse jovem? Por quê? Porque essa casta só sai com jejum e oração. Ou seja, esse jovem estava possuído por demônios. O diabo quer tocar a nossa geração. O diabo quer tocar jovens. O diabo quer tocar adolescentes. O diabo quer tocar as crianças. Lá no nosso grupo de futebol, semana passada, estavam perguntando lá, né? Conversando entre eles e dizendo, qual é o problema de criança comer o docinho de Corme Damião? Qual é o problema de comer? Qual é o problema de comer? Aí eles mesmos falavam assim, olha, tudo é consagrado, tenha cuidado com isso. O doce é consagrado aos demônios. Eles falando, eu só ouvindo. Eles falando lá. Aí eu falei assim, posso dar uma palavrinha? Dentro da minha área, eu já expulsei demônio de criança. Que isso, rapaz? É mesmo? É. E se comer vai ficar endemoniado. E o que eu faço então? Vai lá no Mercadão de Madureira, compra lá pro teu filho lá. Compra um saquinho de paçoca, dá para ele. Vai você e dá para ele o doce. Vai lá comprar e dê. Você sabe que isso tudo é consagrado. Ah, mas não tem nada a ver, não faz mal. Vai lá, hoje é dia de Corme Damião, deixa teu filho lá comer. Ah, mas não faz mal, tem nada a ver. Você vai ver a influência que há. Então, o diabo, ele quer tocar a nossa geração. O diabo quer oprimir. A Bíblia fala a respeito do jovem rico, Mateus capítulo 19, diz que, Senhor, olha, eu guardo os teus mandamentos, a tua palavra, e eu tenho direito da vida eterna, o que eu posso fazer para obter a vida eterna? E o Senhor bateu o olho nele, a Bíblia diz que o Senhor o amou e disse, vai e vende tudo que você tem. Vende tudo. E aquele jovem que estava, sabe, que guardava os mandamentos, porém o seu coração estava ligado à matéria. Ele amava, ele não podia abrir mão do seu recurso financeiro. Ele era um jovem materialista. Eu te digo que quantos, é uma geração que está sendo levantada hoje, que está aí hoje, uma geração materialista, uma geração sem Deus, uma geração que não se preocupa com Deus, mas uma geração que se preocupa somente com si mesma. E o diabo está ceifando essa geração. Um outro exemplo, em Atos capítulo 16, Paulo está lá no lugar de oração, junto ao rio, e chega uma jovem e fala assim, eis aí, servos do Deus Altíssimo, homens de Deus, esses aí são homens de Deus, esses são homens de Deus. E Paulo mete o olho assim e fala assim,
eu sinto que esse jovem aí, que essa menina, diabo, solta ela. E o diabo foi pá. Espírito de adivinhação que estava tomando a vida daquela jovem. Ou seja, os demônios, eles querem tocar a nossa juventude, os nossos adolescentes, os nossos filhos. Porém, nós, como pais, precisamos evitar que chegue a essa posição. Função nossa, como pais, como igreja, como formadores, como líderes, como amigos, como uma igreja que tem o espírito paterno. Amém? Você entende isso? Quarto, versículo 13 diz: ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e disse: não. O que o Senhor sentiu por ela? Pela mulher viúva, o que ele sentiu? Grande compaixão. Em quarto, uma geração será liberta da morte através de muita compaixão. Fala comigo, compaixão. Queridos, nós nunca teremos os resultados que nós desejamos se nós não tivermos compaixão. A compaixão me faz ver além. A compaixão, você vê os milagres que Jesus operou. A Bíblia diz em Marcos capítulo 1 de um homem leproso, que chega lá com a sua mão mirrada, leproso. E a Bíblia diz que ele teve compaixão em curar aquele homem. Teve compaixão em libertar aquele homem. Um outro exemplo da multiplicação dos pães. A multidão já 3 dias sem comer. O que faremos? E a Bíblia fala que ele teve grande compaixão. Se nós queremos, se nós entendemos que somos responsáveis pela nossa geração, nós precisamos ter compaixão por ela. Porque você jamais vai lutar por algo que não move teu coração, que não move teu espírito. Se nós não tivermos compaixão, estaremos de braços cruzados, enterrando a geração, só chorando e lamentando. E queridos, choro e lamentação não ressuscita ninguém. Choro e lamentação não impede a morte. O que impede é ter compaixão. A compaixão me impulsiona a trabalhar. A compaixão me impulsiona a amar, a ir atrás, a conversar, a estar no caminho. Porque eu tenho compaixão. Porque eu sinto o peso de Deus. Eu me importo. Quem não tem compaixão não se importa. Quem não tem compaixão só olha para a sua vida, só olha para o seu mundinho, para o seu umbigo. Você sabe por que muitos jovens cometem suicídio? Sabe por quê? Porque eles não conseguem conversar dentro de casa. Não tem diálogo dentro de casa. Entra e sai. Chega da escola, vai para o quarto e fica enfurnado no quarto. E não há diálogo. Quando vai sentar-se à mesa para comer, cada colherada é uma WhatsAppada. Cada colherada, entendeu? Pá daqui, pá de lá. Está comendo e está olhando. Está comendo. Não há diálogo, não há conversa. Onde está o diálogo? Aí você pergunta para o pai: o que está acontecendo com o teu filho? Ah, ele está bem. Ah, ele está muito bem. Mas aí para o amigo da escola, o vizinho, ele abre o coração e o amigo fala assim: cara, cuidado com isso. Cuidado com isso. Preste atenção nisso, não faz isso. Não faz isso. Ou então, o amigo da escola que não tem os valores de Deus está gerando uma formação na vida do teu filho, está influenciando o teu filho com outros valores. Não tem nada a ver, pode fazer sim. Não tem nada a ver, vamos para a balada, teu pai não vai ficar sabendo não. Vamos encher a cara, vamos beber, vamos curtir. Nós somos jovens, vamos beber, vamos fazer isso. Todo mundo faz, nós vamos fazer também. Se a gente não fizer, a gente vai ficar ruim na fita. Vamos fazer. E aí, nesse faz daqui, faz de lá, faz daqui, faz de lá. E a pessoa vai, conversa e fala. Chega aquele cabra, né, totalmente endemoniado e diz para ele ou para ela e fala assim: não tem nada a ver. As meninas aqui, elas têm beijo, fazem normal, vamos fazer também. Aí daqui a 2 meses você percebe que a tua filha está com uma... Você está comendo demais?
está comendo demais? O que está acontecendo com você? Você está ficando mais inchada por quê? Depois de 9 meses está lá. Todo mundo sabia, mas os pais não sabiam. Por quê? Porque não há conversa, porque não há diálogo. E ficamos chorando, e agora? O que vai ser? E agora? E agora? E agora? Você me humilhou, você me envergonhou. Pai, eu só queria a tua atenção. Eu só queria a tua atenção. E você se importava mais com as outras coisas do que comigo. Eu quero conversar e você não se importa comigo. E por isso muitos jovens adolescentes estão se suicidando. Por causa da falta de diálogo, da conversa. Precisamos ter compaixão. Nós cantamos, não é bonito a gente cantar? Que a compaixão é o quê? A expressão maior do amor. É bonito cantar isso. Só que a canção também diz que quero olhar além do meu mundo e ver a dor dos que sofrem. Quero sentir a compaixão. A compaixão me faz olhar além da minha realidade. Eu me importar com o próximo. A gente estava conversando hoje aqui na classe, como hoje é difícil se importar com o outro, se importar com o próximo. A gente está preocupado com a nossa própria vida. Não há mais compaixão. Estamos querendo resolver os nossos problemas. E que se dane os outros. E fulano morreu. É mais um. O que aconteceu com o filho de fulano? Eu sabia, né? Eu sabia. Mas quando acontece com o teu, aí te fere. Aí mexe com você. Sabe por quê? Porque nos falta compaixão. Nos falta sentir a dor do próximo. Nos falta sentir a dor dessa geração. Nos falta entrar no caminho deles e conversar e dialogar e trazer para o caminho, para o rumo, para o caminho de Deus. Porque nos falta compaixão. Precisamos ter compaixão. Levanta a sua mão comigo e diga: Pai, dá-me compaixão pela minha geração. Mais uma vez fala: Pai, dá-me compaixão pela minha geração. Tem que haver compaixão no nosso coração. Amém? Tem que haver compaixão no nosso coração. E por último, versículo 14 diz: chegando se colocou a mão no caixão e parando os que levavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O rapaz assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Por último, uma geração será liberta da morte, quando houver alguém que entre no seu caminho e proclame a palavra de vida. Tem que haver alguém que se coloque no caminho. A Bíblia diz que Jesus estava na entrada da cidade e ele olhou aquele cortejo fúnebre, as pessoas levando, passando e levando aquela criança, aquele jovem. Estavam lá conduzindo aquele jovem, chorando, lamentando. Olha, tão jovem morreu. Tão jovem morreu. Por que morreu? Por que morreu? Estava na internet, se relacionou com alguém e morreu. Por que morreu? A gente não sabe o motivo da morte, mas morreu. Porém, muitos hoje estão sendo mortos, vítimas de estupro, vítimas de suicídio, de homicídio, estão aí, está acontecendo, irmãos, isso é real. Até 2019, mais 42 milhões, vão morrer. Vítimas de homicídio, de suicídio, de abuso sexual, estupro na rede social. Isso é algo real, está nos nossos olhos. Isso pode acontecer lá fora e pode acontecer na tua casa. Isso é algo real. A semana passada aconteceu de um jovem saindo do culto. Saiu do culto da reunião, foi assaltado e pá, morto no caminho. Saiu da reunião, do culto. Então isso é algo real. Porém, eu não posso ficar de braços cruzados e vendo o cortejo passar. E chorando e lamentando. Olha lá, um jovem, olha, que pena, né? Que lástima, morreu. Eu não posso lamentar. Eu preciso entrar no caminho e dizer: ei, calma aí, para aí. Tem solução. Você não precisa ser enterrado, não, tem solução.
Alguém tem que chegar no meio do caminho e dizer: o caminho que você está seguindo, que você está indo, você vai ser enterrado. O diabo vai destruir a tua vida e vai acabar ali. Mas eu estou aqui para proclamar vida, para profetizar vida e para dizer: há solução para a tua vida. Há solução para a tua vida. Você não foi desenhado para a morte. Você não foi desenhado para terminar os seus dias dessa forma. Não. Deus te desenhou para um destino de vitória e conquista. E eu estou aqui para me colocar no lugar e dizer: aqui acaba essa morte. Aqui acaba esse cortejo. Aqui eu quero profetizar. A Bíblia diz que Jesus meteu a mão no caixão. Fala comigo, meteu a mão no caixão. Quantos querem salvar a geração? Mete a mão no caixão, irmão. Meter a mão no caixão é se sentir responsável. Ei, para aqui, vem cá, segura aqui, daqui você não vai passar. Se sentir responsável, desafiado e proclamar: eu quero transmitir vida a você, você vai ressuscitar. Mete a mão no caixão. Talvez a situação hoje, a tua realidade seja tão difícil, que está ali quase morto, sem esperança. Mete a mão no caixão e profetiza, 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 profetiza. Vai haver mudança, vai haver mudança. Alguém tem que se colocar. Porém, eu, André, decidi: Deus, usa a minha vida. Eu me coloco nas tuas mãos porque eu quero ser responsável. Porque eu quero ser responsável para proclamar. Eu tenho filhos em casa, Pai. Eu não quero ver isso acontecer na vida dos meus filhos. Então, eu não quero ver isso acontecer na juventude. Porque eu sinto compaixão por elas. Eu não quero que elas tenham esse mesmo destino. Isso é algo real. Então, Pai, eu me importo, Pai, usa a minha vida, coloca esse peso sobre mim, Pai, essa responsabilidade. Eu estou aqui, Deus, eu quero ser ferramenta nas tuas mãos. Eu não quero lamentar mais um, Senhor. Eu não quero chorar mais um. Eu quero trabalhar, eu quero impedir que isso aconteça. Amém? Alguém tem que se levantar. Talvez esse alguém esteja aqui nessa manhã, não sei. Mas alguém tem que se levantar. Que você não se levante depois que aconteça na sua casa. Que você não se levante lamentando e chorando o que aconteceu na sua família, mas que você se levante dizendo: Deus me chamou para eu lutar por essa geração. Tem que haver pais que se levantem. Tem que haver mães que se levantem. Tem que haver homens e mulheres que se levantem. Tem que ter jovens que se levantem. Tem que ter pessoas que se importem, que tenham compaixão de lutar, de guerrear. Que solte os braços e mete a mão no caixão. Você tem que soltar os teus braços e meter a mão no caixão e trabalhar a formação, estar junto, andar junto, caminhar juntos. Nem tudo está perdido, diz o Senhor. Situações aparentemente de morte visível, Deus pode soprar o espírito de vida e trazer ressurreição. Ressurreição no teu filho, na tua filha. Ressurreição nessa geração. A Bíblia fala que Elias foi levado por Deus para estar na casa de uma viúva, e a viúva disse, o profeta falou: prepara para mim um cavaco, um bolo que eu quero comer. Ela disse: eu só tenho um pouquinho de farinha aqui, de azeite, e o que eu vou fazer, eu vou preparar para mim e para o meu filho, e nós vamos morrer. Nós estamos certos que nós vamos morrer. Eu vou comer, meu filho vai comer, e amanhã, depois, nós vamos morrer. A gente não tem mais nada. Porém, o profeta chegou ali para dizer: eu estou aqui enviado por Deus para mudar o teu destino. E aquilo que você pensa que é um destino de morte para a tua vida, eu estou aqui enviado por Deus para dizer para você que há esperança para a tua vida. Eu estou aqui para multiplicar a tua farinha e o teu azeite. E dizer para você: esquece esse negócio de morte, que não vem morte. Vem vida de Deus para ti. Vem vida de Deus para ti. Alguém tem que se levantar. Agora, não pode ser alguém na carne. Não pode ser alguém que somente com intenções boas. Porque intenção boa o diabo tem. Tem que ser alguém movido pelo Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que aquela mulher, a viúva, não conhecia o poder de Deus. A cidade não conhecia o poder de Deus. Eles disseram: um grande profeta se levantou. Eles não conheciam a Jesus. E assim é a figura da igreja, que não conhece o poder de Deus. Que conhece um Jesus morto. Que quer trazer formação e quer influenciar pessoas somente pela palavra por si só. Não, tem que haver poder. Temos que buscar o poder de Deus. Temos que buscar a glória de Deus na nossa vida. Porque mais uma palavra eles ouvem.
E nós não estamos aqui transmitindo mais uma palavra, estamos transmitindo, irmãos, a formação, a palavra do reino. Isso é vida de Deus. Porém, precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Porque o diabo tem tapado os ouvidos. O diabo diz, não mãe, mais uma não. Pai, não. E você precisa do poder de Deus para se colocar e dizer, para aqui, estou aqui, ó, existe uma nova via para você. Você precisa caminhar nessa via. Há um novo caminho. Há um caminho de vida. Eu quero profetizar vida na tua vida. Eu quero transmitir vida. Irmãos, alguém tem que se levantar. Alguém tem que se levantar. Alguém tem que fazer algo. Senão nós estaremos na estatística de pais que estão enterrando seus filhos, que estão chorando e lamentando a morte. Entraremos nas estatísticas de adolescentes grávidas. Na minha vila, tinha duas com 13, 14 anos, estavam lá. Uma engravidou, outra engravidou também. Uma teve, outra teve. 14 anos. Sabe por quê? Porque a mãe também, na mesma idade, estava grávida. Delas. Um modelo, formação, modelo. Viu o modelo errado, está seguindo o modelo. Você vai dizer o quê? E a gente não pode ficar, olha que maravilha, olha que lindo, olha que lindo. Não, destruiu a vida, gente. E a gente está batendo palma para o erro. Olha lá, olha que maravilha. Trocou a boneca pelo filho, nem sabe pegar. Isso é algo real. E a gente não pode ficar batendo palma para essas coisas. A gente precisa se colocar no caminho e proclamar vida. Amém? Abra sua Bíblia em Provérbios 17 para fechar esse último texto. Provérbios 17. Espírito Santo de Deus, move o nosso coração nessa manhã, Senhor. Por favor. Provérbios 17, versículo 6. Eu não sei se o Espírito Santo está falando no teu coração nessa manhã. 17:6 diz assim: a glória, fala comigo, a glória, ou melhor, a coroa dos velhos são os filhos. Quem são os filhos dos filhos? E a glória dos filhos são os seus pais. A coroa dos velhos são os filhos dos. Isso representa o quê? Gerações. A coroa, o que representa a coroa? O que representa a coroa? Algo de valor. O valor para o avô é o quê? As gerações. O valor para o pai é o quê? Ver as gerações. Porém, a glória do filho são quem? Quem é a glória dos filhos? Os pais. A glória dos filhos está em quem? Nos pais. A glória de vocês não está no mundo, não está no amigo da escola, está nos seus pais. Essa glória. A resposta para tudo está em quem? Nos pais. Porém, a Bíblia diz aqui que a coroa, fala comigo, coroa. Coroa significa governo, coroa significa, somente recebe coroa quem é o vencedor. E diz que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, ou seja, as gerações. As gerações. E interessante, eu quero trazer aqui um paralelo, que a Bíblia fala em Apocalipse, que os 24 anciãos, o que eles fazem? Diante do trono. O que eles fazem diante do trono? Eles adoram fazendo de que forma? Pegando a sua coroa e depositando em quem? Aos pés do Senhor. Ou seja, trazendo aqui um paralelo, se eu entendo que a coroa dos velhos são as gerações, filho dos filhos, é minha responsabilidade, escute, é minha responsabilidade pegar a minha coroa. Quem é a minha coroa? Quem é a minha coroa? As gerações. A minha coroa, as gerações. E apresentar, depositar em quem? Aonde?
aos pés do Senhor. É minha responsabilidade como pai depositar a vida dos meus filhos, a vida das minhas gerações aos pés do Senhor. De quem é a responsabilidade? A coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Então nós como pais, nós como líderes, nós como igreja, precisamos oferecer a Deus as nossas gerações. Oferecer, entregar a Deus, consagrar a Deus as nossas gerações. E eu não sei se você crê que um ato profético nessa manhã pode mudar o destino, o rumo da tua família, o destino do teu filho. Talvez você diga hoje, mas já está tão, de uma situação tal que é só enterrar. Talvez pense isso, é só enterrar. Mas eu quero nessa manhã, debaixo do Espírito paterno, debaixo da autoridade do pai dessa casa, debaixo do Espírito de Elias, eu quero nessa manhã me colocar no caminho e dizer: hoje cessa todo espírito de morte na tua vida. Eu quero nessa manhã me colocar no caminho e dizer: a esperança. Eu quero colocar a mão no caixão da tua realidade presente, realidade de morte espiritual, e dizer: a esperança para ti. E eu declaro que hoje o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus entra na tua vida para trazer mudanças, entra na tua vida para mudar a história, para mudar a tua realidade. Que hoje há desesperança, que hoje há morte, que hoje há ausência de Deus, hoje há um desinteresse total pelas coisas de Deus. A partir deste momento eu declaro que o Espírito Santo de Deus começa a encher o teu coração, a despertar o teu espírito, a dizer para você nessa manhã: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Em nome de Jesus, você não precisa repetir os erros, você não precisa seguir o mesmo caminho de outros jovens que estão morrendo, você não precisa seguir o exemplo de pais ausentes, pais aduladores, mas você precisa se colocar no papel de um pai formador que se importa com a sua geração, que se posiciona para trabalhar, e nós como igreja, debaixo do Espírito paterno, trabalharmos pelas gerações, nos importarmos com compaixão, de ver a glória de Deus tocar essas vidas, e dizer para o diabo: você não vai tocar as gerações, você não vai tocar as gerações, você não vai tocar os nossos jovens, você não vai tocar os nossos filhos, você não vai tocar as nossas crianças. Alguém tem que se levantar. Alguém tem que se levantar nessa manhã. Domingo passado, o Fantástico colocou uma reportagem sobre crianças transgênitas, crianças de 5 anos, 3 anos de idade, que já estão querendo mudar de sexo. 3, 5 anos, o menino se vê como menina, a menina se vê como menino, 5 anos, debaixo de uma influência maligna, terrível, e os pais aceitando e dizendo: é isso mesmo. É isso que ele quer, é isso que ele vai ser. Alguém tem que se levantar, queridos. A igreja precisa se levantar e se posicionar no meio do caminho e dizer: basta. Alguém tem que dar o basta. Alguém tem que meter a mão no caixão. Oh, aleluia. Ora canta da labachuribi canta da labás. Se coloque de pé, queridos, se coloque de pé. Não sei se o Espírito Santo está falando no teu coração, mas ele fala muito ao meu coração. Oh, aleluia. Reina nalababashuri cantare balalabas. Reina namakuto robushuri de cantare balalabas. Reino lubidi cantare lalababashuri cantare balalabas. Orian reba cantare lalabas. Esteja orando, esteja orando, esteja orando, esteja orando, todos que estão aqui. Mais 5 minutos, mais 10 minutos, não importa, mas esteja orando agora. Esteja orando, todos orando, todos orando. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Não se conforme com a tua realidade.
Não se conforme com a realidade do teu filho. Não se conforme com a realidade da tua casa. Nessa manhã o Senhor traz mudança. Nessa manhã o Senhor traz um marco. Eu me coloco como um líder da igreja local para dizer que eu não quero perder esses jovens que estão aqui, como perdemos outros. Alguém tem que se colocar no caminho e dizer: esse caminho está errado, vai te levar à morte, porque muitos morreram. Muitos morreram. Muitos o diabo ceifou, destruiu os valores que receberam. Nós não queremos ver na vida dos nossos adolescentes, das nossas crianças, nós não queremos ver esse mesmo destino. Alguém tem que se levantar. Alguém tem que parar de pensar em si próprio e se mover. Alguém tem que parar de pensar em si mesmo e se mover. Alguém tem que meter a mão no caixão. Alguém tem que orar. Alguém tem que estar junto. Alguém tem que falar. Alguém tem que se importar. Alguém tem que parar de acusar e condenar e estar junto. Talvez você diga, como eu já ouvi muitas vezes, mas a realidade dos jovens da igreja local está triste. Sim, eu reconheço, mas eu me coloco para ajudar, não para condenar, não para acusar. Alguém tem que se levantar para mudar a situação. Alguém tem que parar de lamentar e chorar e meter a mão na massa e trabalhar. Alguém tem que se importar. Oh, e eu decidi fazer isso. Eu decidi fazer isso. Alguns irmãos já decidiram fazer isso. Alguns líderes já decidiram fazer isso. Alguns pais já decidiram fazer isso. Alguém tem que se mover, alguém tem que se levantar. E mesmo que você não seja um pai, você está debaixo do espírito paterno. E a sua responsabilidade também, servir a sua geração, se importar com a sua geração. Esteja orando, igreja, esteja orando. Isso é sério. Não sei se você entende isso.